Capítulo 6. Capítulo 6. Voar. Não eram apenas a beleza e sabedoria dele que me prendiam, mas também os seus mistérios. Quando pensava que compreendia alguma coisa, logo aparecia outro fato. Depois vinha outro e mais outro, obrigando-me constantemente a pensar muito. Perto dele parecia que era eu a criança e não ele. Por mais que eu pensasse, não descobria como uma criança cega de nascença. Falava sobre as coisas como se enxergasse tudo perfeitamente. E o que seria o mistério da luz? E o mistério das sementes? Certa vez, ele veio delicadamente, mas suas palavras eram como verdadeiros enigmas. Quando tu voas, para onde gostas mais de ir? Eu? Voar? Gente não tem asas para voar, só se for de balão. Eu não tenho asas. Meus pés estão no chão como se estivessem colados. Apenas dou passos, mas sempre com um dos pés no chão para não cair. Segurei a vontade de rir. Ele suspirou profundamente e, desapontado, respondeu: Não é voar com essas coisas inventadas pelos homens. Quando se tem o coração puro, ele cria asas e é possível voar livre como um pássaro. O meu erro foi passar a vida só pensando em possuir os valores do mundo, em vez de procurar os valores do coração. Embora não tenha entendido, sabia que havia uma explicação lógica. Senti-me envergonhado, mudei de assunto e falei sobre o serviço que estava penoso. Faço jardins, mas também estudei botânica. Sempre fazia questão de contar sobre botânica para me sentir importante. Tu és um homem triste, respondeu, não se importando com os meus conhecimentos científicos. Triste? Claro que não. Neguei, mas meu coração se sentia amargurado, porque sabia que tinha razão. É difícil aceitar as próprias imperfeições. Minhas lágrimas ficaram presas e amargas na garganta. Sonhar, meu erro foi deixar de sonhar. Sinto que tens o coração amarrado. Falou como se pudesse olhar em meus olhos. É por isso que não podes voar. Ele gosta. Ele estava de cabeça baixa. Depois de algum tempo, prosseguiu. Mesmo que eu tentasse explicar que tenho um amigo brilhante que me ajuda a voar, não adiantaria, não compreenderias. Tu vês apenas com os olhos do teu rosto, mas a mais pura e linda visão é a do coração. Esforcei-me tanto para aprender as coisas difíceis e acabei esquecendo as coisas simples. Peninha Dourada voltou a silenciar, percebendo meu embaraço. O silêncio, às vezes, diz o que milhões de palavras não podem dizer, porque o silêncio fala a linguagem do coração. Depois ele sentou numa pedra pensativo, cobrindo o rosto com as mãos. E o que ele pensava? Eu não saberia dizer, pois era misterioso demais. Dize-me, anjinho das matas, como voas? Acaso é algum sonho? Queres ser astronauta? Seria difícil um astronauta cego, respondeu. Eu me considerava um sábio, porém é muito mais difícil aprender alguma coisa quando se acha sábio. Muitas vezes eu me via obrigado a quebrar o orgulho e fazer-lhe muitas perguntas, querendo saber tudo ao mesmo tempo. Tu voas mesmo? De verdade? Como consegues? Para onde vais? Quando voas, consegues enxergar? Estás apressado demais, meu amigo. O coração precisa de tempo e paciência para aprender. Conversávamos muito, mas pouco eu o entendia. Era obrigado a pensar muito para tentar entender o significado de suas palavras. A princípio, cheguei a pensar que a história dos voos não passava de sonhos de criança, mas eu não tinha o direito de falar que parasse de sonhar, pois me lembrava com tristeza dos meus sonhos de criança, ser astronauta e fazer jardins pelos mundos do espaço. Costumamos ficar perturbados mais com as dúvidas do que com as certezas. Então, esse foi o capítulo de hoje.